Bem-vindo a mais uma aula da nossa matéria de Introdução ao Antigo Testamento. E hoje estaremos concluindo o texto que nós apresentamos como sendo a primeira narrativa da criação, que vai de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até Gênesis, capítulo 2, versículo 3. A primeira narrativa da criação, como nós falamos, é como se fosse uma grande, ou melhor dizendo, uma breve introdução para toda a Bíblia. Então, nessa primeira narrativa, nós temos de uma forma poeticamente resumida, condensada, mas de forma profunda, nós temos aqui uma apresentação, uma introdução daquilo que vem a seguir, que é a revelação de Deus, a revelação de Deus através da Bíblia. Deus, ele, através das Escrituras, ele nos revela a sua aliança, o seu amor e o plano da redenção em Cristo Jesus e nos revela aquilo que nos convém saber até agora acerca do seu eterno propósito. E quando eu digo aquilo que nos convém saber, eu tenho em mente uma passagem bem conhecida do apóstolo Paulo, quando ele diz que conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, Deus sabia, foi levado até os céus. E no contexto daquela passagem, nós entendemos claramente que Paulo estava falando a respeito de si mesmo, de uma experiência que ele teve, na qual Deus o eleva, ele próprio diz que não sabe se foi no corpo ou só em espírito, mas ele vai até os céus. E ali ele vê, segundo as suas palavras, coisas que não é lícito ao homem proferir. Em outras palavras, aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade é algo muito bom, maravilhoso, mas Deus, ele, digamos assim, ele tem guardado para si essas informações e, em certo sentido, eu entendo Deus como aquele pai que prepara sempre grandes e maravilhosas surpresas para nós. E é isso que nós temos aguardando por nós. E Paulo mesmo diz que viu, mas não pôde, mas não podia escrever a respeito. E é por isso que nós estamos falando que o que vem depois de Gênesis, capítulo 1, é a revelação daquilo que nos convém saber no momento. Mas o que nos convém saber, aquilo que está nas Escrituras, é o suficiente para nós cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nas aulas anteriores, nós tocamos em algumas posições polêmicas, algumas posições que eu sei que possivelmente você vai encontrar outra pessoa tentando falar diferente, ou de repente até um outro professor de teologia, também comprometido com Deus, etc., mas que discorda, deixa daquele ponto, e isso é normal. Mas o ponto fundamental que nós temos aqui quando falamos sobre teoria da evolução, na aula passada falamos até mesmo de dinossauros, mostrando que não é um absurdo crer que os dinossauros foram criados, aqueles grandes répteis foram criados ao mesmo tempo, junto com todos os animais, conforme a descrição, e que por um momento, por um tempo da história, estes grandes seres conviveram com os seres humanos. E nós até mencionamos uma passagem de Jó, que alguns estudiosos apresentam como sendo a possível descrição de um dinossauro. Mas o que está por detrás dessa nossa ênfase nesses aspectos que nem sempre são comentados? A nossa ênfase está em recebermos a Bíblia e acolhermos a Bíblia como palavra revelada de Deus, sem ficar com complexos, sem ficar nos sentindo inferiores ou desconfortáveis, porque muitas vezes aquilo que nós aprendemos aqui nas Escrituras parece que entra em contradição com aquilo que a ciência nos ensina. E o que nós vimos nas aulas anteriores
foi exatamente isso, mostrar que nós podemos crer nas Escrituras de uma forma clara e isso não entra em conflito com a verdadeira ciência. Nós vimos e podemos ver que o problema está, no que diz respeito à ciência, está quando a ciência ela está comprometida mais com o pressuposto filosófico de que Deus não existe. Em outras palavras, quando a ciência está mais preocupada em provar que Deus não existe do que sendo fiel aos métodos e aquilo que está descobrindo, quando a ciência está mais preocupada com esse ponto filosófico do ateísmo, aí sim a ciência se torna um problema. Mas quando o cientista, e graças a Deus, atualmente nós temos excelentes e vários, não é um cientista excelente, nós temos muitos cientistas excelentes em grandes universidades ao redor do mundo que creem em Deus, creem na criação, creem no Gênesis e desenvolvem ciência e se aprofundam e, como ouvi de um deles, à medida em que ele vai descobrindo as coisas maravilhosas que estão presentes na criação, ele se sente como que tocando a face de Deus. Sim, a ciência, quando movida pelo desejo de conhecer a criação de Deus e glorificar o Criador, ela se torna uma ferramenta de bênção e que nos aproxima ainda mais das verdades colocadas nas Escrituras. Nós queremos hoje nos dedicarmos aqui, em especial, ao que o texto nos fala sobre o sexto dia. O sexto dia, como nós já vimos, Deus ele criou os animais. E nós falamos daquelas três categorias: os animais domésticos, que vivem próximo ao homem, os animais selváticos, que estão longe dos homens, e os répteis, os grandes répteis. E que nós aí fizemos uma associação a essa categoria, né, muito grande, que foram os grandes répteis, os dinossauros. Agora, o versículo 26 introduz aqui a figura do homem. E o homem ele é especial não porque ele seja o senhor da criação, não. O homem ele não foi criado para ser senhor, ele foi criado para ser o servo. Ele foi criado para ser aquele que vai cuidar de todas as coisas e vai cuidar para Deus. Mas sim, o homem, sem dúvida, o ser humano, ele é especial, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Versículo 26, aqui nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso será para o vosso mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos iniciar o nosso comentário sobre aquilo que envolve o ser humano, partindo já do sentimento de Deus descrito ali no versículo 31. Diz que quando Deus ele viu tudo quanto fizera, a totalidade da criação, aquilo que ele havia feito nos 6 dias,
diz a palavra que viu Deus tudo o que fizera, e eis que era tudo muito bom. Nessa afirmação nós temos a nossa certeza e a nossa esperança para toda a eternidade. Nós vamos aprender lá nas cartas de Paulo, principalmente, que tudo foi criado por Deus, por meio de Deus e para Ele. Dele são todas as coisas. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Enfim, toda a criação, ela foi realizada, toda essa obra foi realizada para a manifestação da glória de Deus. Deus criou cada um dos seres para o seu prazer e a sua alegria. Cada flor, cada peixe, cada animal, grande, pequeno, e o próprio ser humano, e com as suas características, homem, mulher, macho e fêmea. Deus criou todas essas coisas, as frutas com as sementes, os perfumes, as cores, os sons da música. Deus criou tudo para a sua glória. E disse Deus: eis que tudo é muito bom. É importante nós entendermos isso, porque algumas pessoas, elas partem desse princípio, às vezes não prestam atenção nesse primeiro capítulo de Gênesis, pelo menos como deveriam, e em parte é porque tem todos aqueles complexos e travas e preocupações por causa da ciência, etc., como nós já falamos. As pessoas, elas não prestam atenção em Gênesis, já começam a estudar e prestar atenção mais adiante apenas, e com isso perdem a capacidade de entender o plano de Deus para toda a criação. Em Romanos, Paulo vai dizer que a própria criação, ela está gemendo, aguardando a sua redenção. A criação também vai ser redimida. A obra de Jesus envolve também a redenção. E isso é algo que não começa lá dentro da perspectiva de Paulo. Começa aqui em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus olha para todas as coisas e declara que tudo é muito bom. Nós vamos ver adiante, logicamente, o pecado, a queda trouxe consequências para toda a criação e nós estamos sofrendo essas consequências. Mas, como nós também veremos daqui a pouco, nesse contexto, Deus, ele já nos promete o Salvador, Jesus Cristo, que é o Redentor, não apenas da igreja, mas é o Redentor de toda a criação. Pois bem, esse texto, ele nos ajuda a pensarmos um pouquinho na eternidade. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em pensar na eternidade, porque pensam na eternidade como algo assim, muito parecido com o que se faz na igreja. Algumas pessoas pensam que na eternidade ficaremos de pé o tempo todo, com túnicas brancas, cantando, cantando, cantando. É claro que nós vamos ter, quem sabe, algumas reuniões e alguns momentos de louvor e de música que vão demorar, quem sabe, 1000 anos. É um longo tempo, é gostoso louvar. Mas o problema com essa perspectiva é que ela, na verdade, ela nos impede de entender o propósito de Deus na criação. Ou seja, nós sabemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a pergunta é, como é que nós louvamos a Deus? Como é que nós adoramos a Deus? Como é essa vida que Deus planejou para nós, na qual o seu nome vai ser louvado, adorado, glorificado? Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós temos o que os teólogos bíblicos mencionam como sendo os mandatos. Deus, ele nos dá aqui nesse texto 3 mandatos. Ele nos dá o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Em outras palavras, Deus, nesse texto, ele pontua, nós podemos ver 3 esferas, 3 áreas importantes da nossa vida,
3 áreas que são da nossa responsabilidade e 3 áreas nas quais nós podemos e devemos glorificar a Deus. Em outras palavras, quem pensa que adorar, louvar, agradar o nome de Deus é simplesmente cantar, não compreendeu bem o que a Bíblia ensina. E por outro lado, vamos pensar, alguém pode ter uma voz belíssima, pode tocar muito bem lá um instrumento, mas se ele não glorifica a Deus nas outras esferas da sua vida, aquela música, da mesma forma que Deus falou para o povo de Israel através do profeta Isaías, aquela música, aquela adoração, na verdade, soa como um barulho irritante nos ouvidos de Deus. Pois bem, vamos verificar aqui essas 3 esferas. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui então nós temos a primeira esfera, que é a esfera espiritual. Entenda que nós não estamos aqui fazendo aquela divisão que os gregos fizeram lá adiante, de matéria e espírito, de visível e invisível, e colocando a matéria e o visível como sendo algo mau e terrível, e o invisível como sendo, ou o espírito como sendo algo bom, etc. Esse dualismo platônico, né? Esse dualismo de Platão, né? O filósofo grego, daí a palavra platonismo. Ou seja, não é disso que nós estamos falando quando falamos da esfera espiritual. Os estudiosos, quando colocam essa expressão esfera espiritual, está querendo enfatizar o nosso relacionamento pessoal com Deus. E aqui também temos que fazer as explicações. Isso é muito importante para você que fala das coisas de Deus e para você que está se preparando para ensinar ou já ensina, é muito importante. Quando a gente fala alguma coisa, faz alguma afirmação, a gente tem que explicar para que a pessoa possa entender aquilo que nós estamos falando. Então nós falamos que esfera espiritual não é aquela coisa de separar matéria de espírito, porque como nós já vimos, Deus criou tudo como um todo e tudo é muito bom. Quando nós falamos de espiritual, nós estamos falando do relacionamento com Deus, mas vamos evitar outro erro. Porque, na verdade, em tudo aquilo que nós fazemos, tudo o que nós fazemos, diz respeito a Deus. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que eu faço, diz respeito a Deus. Ao Deus único, ao Deus verdadeiro, tudo diz respeito ao Senhor nosso Deus. Todas as coisas, o meu trabalho, meu relacionamento com família, tudo, enfim, é para Deus. Mas aqui, quando nós falamos de esfera espiritual, nós estamos falando de um relacionamento pessoal e íntimo. Estamos falando naquela esfera de relacionamento na qual você e eu, como filhos de Deus, através de Jesus, nós participamos do relacionamento da Trindade. E a ideia do Deus triuno, a imagem do Deus triuno, digamos aqui, já está nesse texto na forma plural que ele é colocada. Também disse Deus, façamos é plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que perceba que a imagem de Deus está intimamente, esse conceito de imagem de Deus, imagem e semelhança, que é a mesma coisa, imagem e semelhança. Aqui nós temos aquela coisa hebraica de ir repetindo as mesmas ideias. Imagem e semelhança tem a ver com a pluralidade de Deus, ou em outras palavras, imagem e semelhança tem a ver com o fato de que nós cremos em um Deus que é um, e ao mesmo tempo subsiste em 3 pessoas. É a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São distintos e ao mesmo tempo um único Deus. Quando nós pensamos na Trindade, nós pensamos em um Deus relacional. O Pai nunca soube o que é solidão, tristeza ou
ou coisa parecida. Por quê? Porque o Pai eternamente manteve comunhão, diálogo, exerceu amor e recebeu amor através do seu relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se sentiu solitário, nunca se sentiu entediado, nunca se sentiu carente, porque eternamente o Espírito Santo tem sido amado pelo Pai e pelo Filho e também tem podido exercer e demonstrar o seu amor para com o Pai e com o Filho. E o Filho, Jesus, também nunca soube o que é solidão, certo? Porque eternamente Jesus, ele esteve em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não faça confusão aí pensando em Jesus no seu período de humilhação, quando ele estava aqui na Terra. Né? Aquele foi um período especial, quando diz que ele se esvaziou de si mesmo, né? Mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de homem. Naquele período, Jesus, ele assumiu aquela limitação e por isso ele sofreu. E temos aquela frase na cruz onde ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? É claro que ali, já falamos isso em outra matéria, não houve uma ruptura da Trindade. Não, naquele momento a Trindade sofreu com Jesus ali na cruz, mas ele grita e grita como homem, e naquele momento ele sente realmente separação. Mas Deus nunca, o Pai nunca esteve tão junto de Jesus. Então lembre-se que nós estamos falando de um Deus apenas. Não há possibilidade de um estar aqui e outro estar lá longe. Um Deus apenas. Então, nesse sentido, Jesus sempre usufruiu esse relacionamento de amor dentro da Trindade. Mas eu fiz questão de fazer esse parêntese e falar um pouco sobre a questão de Jesus, porque eu sei que às vezes o aluno está ouvindo e ouve a gente falar que Jesus ele eternamente esteve em comunhão com Deus e daí ele se lembra daquelas frases ali da cruz e pode ficar confuso, mas creia que a Trindade eternamente experimentou um relacionamento íntimo de amor. E é nesse sentido que Deus ele diz para Deus, digamos assim, a Trindade, o conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem dizendo: vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Em outras palavras, vamos criar um ser humano capaz de relacionar-se conosco. Vamos criar um ser humano que possa participar disto que eternamente tem sido a experiência entre as pessoas da Trindade. Um ser que possa participar desse diálogo, possa participar desse amor, que possa ser abençoado e um ser que também seja relacional e que se relacione com outros. Então, quando nós falamos da esfera espiritual desse mandato, desse propósito de Deus da nossa criação, a esfera espiritual diz respeito ao nosso relacionamento pessoal com a Trindade, com Deus, com o Pai. E nós buscamos o Pai, e nós oramos ao Pai, conversamos com o Pai. E quando nós conversamos com o Pai, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E diz a palavra que é segundo a vontade do Pai que o Espírito Santo intercede por nós. E ao interceder por nós, o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, que é o sumo sacerdote que nos entende perfeitamente, ele também intercede por nós. Então, a experiência da oração, como eu tenho dito em outras ocasiões, é participar desse diálogo da Trindade. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem ali conversando e vem Jesus, o nosso Salvador, nos toma pelos braços e nos leva para participar daquele momento. Mas naquele momento nós não sabemos
nem o que falar, e o Espírito Santo então nos ajuda a falar, mas quando nós vamos falar, não é para falar o que está na nossa cabeça, é para falar aquilo que está no coração do Pai. A Bíblia diz que Deus ele nos ouve e nos atende quando nós oramos segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Isso é orar com discernimento, orar com sabedoria. Mas falar em oração é falar de uma das esferas mais particulares do nosso relacionamento com Deus. Porque na oração você abre o seu coração, você fala com Deus. Você pode orar, sim, com a igreja toda, você pode orar da maneira como Deus tem orientado a igreja na qual você está convivendo. Se quer orar com mãos levantadas, ora. A Bíblia tem exemplos assim. Quer orar de joelhos, ore. Quer orar. Mas também você pode orar como fez o rei Ezequias, que estava lá na cama. E enfermo, recebeu a notícia de Isaías e diz o texto que ele apenas virou de lado e orou. A Bíblia, ela coloca várias maneiras, modos e exemplos de como as pessoas oravam, exatamente para nos dizer que nós devemos orar de todas as formas. E, acima de tudo, oração deve ser a expressão da nossa sede por Deus. Nós demonstramos sede por Deus orando e nós demonstramos sede por Deus ouvindo a sua palavra, procurando aprender mais a respeito da Bíblia, lendo e relendo, e lendo e relendo, para que nós possamos falar de Deus de uma forma responsável, de uma forma adequada. Então, primeira coisa, nas 3 esferas do nosso relacionamento, que é espiritual, social e cultural, nós temos o nosso relacionamento pessoal com Deus. Deus, ele não está, digamos assim, priorizando aquilo que nós achamos que podemos fazer por ele. Antes de mais nada, ele quer o nosso coração. Antes de mais nada, ele quer o nosso tempo. Antes de mais nada, ele quer que nós exerçamos para com ele o amor que ele próprio tem nos habilitado a exercer. Nosso relacionamento com Deus é todo um relacionamento baseado na graça. É a graça que me permite me aproximar de Deus, é a graça que me move a estar perto de Deus. Jesus Cristo, ao ser batizado, ouve-se dos céus a voz dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Então, em Jesus, Deus tem o seu prazer. E nós devemos, então, estar vivendo por meio de Jesus, de tal forma que nós possamos despertar esse prazer no coração de Deus. O nosso coração, evidentemente, quando estamos na presença do Pai, em comunhão com o Pai, nós nos revigoramos, nos fortalecemos. Isso é tão bom na nossa vida. E também é muito bom para o Pai, para Deus, o Deus triuno. É algo incrível isso. Deus, ele é Deus, criador de tudo. Nós somos um grãozinho de poeira perto dele, ou menos do que isso, mas mesmo assim ele sente prazer em se relacionar conosco. Esse é o aspecto, então, espiritual. Faça todas as coisas que Deus tem colocado no seu coração, mas sempre gaste tempo na presença de Deus. Viva em comunhão com Deus, viva com a sua mente e seu coração voltado para Deus, voltado para o Senhor, voltado para o Criador de todas as coisas. Mas nós temos aqui a segunda esfera, que é a esfera do social. E aqui social diz respeito não ao relacionamento com todas as pessoas. Social aqui é mais específico. Nós estamos falando esfera social, é o que diz respeito ao nosso relacionamento com a nossa família. Filhos, esposa ou esposo, filhos e filhas. Nós glorificamos a Deus no relacionamento com a nossa família. Você glorifica a Deus na maneira com que você trata a sua esposa. E a mulher, ela glorifica a Deus na maneira com que ela trata o marido.
Pai e mãe glorificam a Deus na maneira de cuidarem dos seus filhos. Aqui está a esfera mais importante da nossa vida e do nosso ministério. E nós poderíamos colocar nessa escala. Vem o nosso relacionamento com Deus, logo em seguida vem o nosso relacionamento com a nossa família. Isto é tão importante, que quando o Novo Testamento vai falar acerca das características de um homem que estivesse se dispondo a ser presbítero, diácono, enfim, a ocupar uma posição de liderança, o referencial, as referências que ele deveria apresentar seria a família. Para alguém exercer a autoridade dentro da Igreja de Cristo, ele precisa ter o respaldo de uma família amada por Deus, uma família que ame o pai. Aqui eu estou me referindo ao esposo, ao homem. O homem que quer ser líder, ele tem que ser amado pelos seus filhos, tem que ser amado pela sua esposa, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom esposo. E como é que nós somos, primeiramente, um bom esposo? Para ser um bom marido, você tem que ser parecido com Jesus. É o que a Bíblia diz. Nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Jesus amou a igreja com amor sacrificial, se dispondo até mesmo a dar a vida por ela. E de fato ele deu a vida para apresentar a igreja perante si santa e imaculada. O principal papel do esposo na vida da esposa é auxiliar a esposa a viver o Evangelho. É auxiliar a esposa a ser feliz na presença de Deus. É auxiliar para que a esposa tenha uma vida de santificação e santidade. E a mesma verdade vale para a esposa em relação ao marido. No casamento, o principal papel de ambos é auxiliar um ao outro a viverem no Evangelho. Então, família é muito importante. O cuidado com os filhos também é muito importante. E aqui eu não estou falando de rigor, de violência, de ser severo, de infringir medo. Não. Nós estamos falando de adquirir o respeito dos filhos. Quando é que um pai adquire respeito? Ele adquire respeito quando ele é coerente. Quando aquilo que ele fala lá dentro da igreja não é diferente daquilo que ele vive lá quando ele está entre as quatro paredes do seu lar. Quando o filho percebe que o pai lá na comunhão com os demais irmãos, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ama a Deus, e quando ele está em casa, ele olha para o pai e vê que o pai continua sendo a mesma pessoa, amando a Deus, que busca uma vida cheia da presença de Deus, o filho respeita. Certo? Um pai que protege, um pai que ama, um pai que cuida. Então, a esfera social diz respeito ao nosso relacionamento dentro de casa, com a nossa família imediata. E vamos aqui falar um pouquinho também para os filhos, né? Possivelmente, entre os nossos alunos, talvez haja algumas pessoas que estejam ouvindo essa aula, assistindo essa aula, e que ainda não seja casado, ele ainda está só na posição de filho. Então, existe a esfera social para você também, que é o modo como você vai tratar seus pais. É interessante isso, que tem alguns filhos que, quando eles estão na igreja, eles são um doce de pessoa, né? Todo mundo ama, ele é educado, ele é isso. Mas quando chega dentro de casa, muda completamente, certo? Aí há falta de respeito, há isso, aquilo. Nós devemos buscar a graça de Deus para vivermos essa esfera tão importante da nossa vida. Por isso, família é importante. Por isso, família é importante. É por isso que você que é solteiro ou você que é solteira deve orar e pensar muito antes de assumir o compromisso do casamento, antes de se casar. É claro, se é solteiro, vai viver uma vida de santidade, certo? Mas tem que pensar bem, porque quando você vai casar, não basta que a pessoa seja bonita ou, quem sabe, tenha recursos financeiros para te dar uma vida
confortável, coisa parecida. Não, você tem que entender que a principal função daquela pessoa que você está buscando é que ela glorifique a Deus ajudando você a viver o Evangelho. E você busque a pessoa sabendo que a sua principal função na vida dela é fazer com que ela viva no Evangelho. Então, por isso, como é que você pode saber isso? A primeira coisa, antes de se casar, ajude a pessoa a ter uma experiência profunda com Jesus. Não case primeiro esperando que isso aconteça depois, porque isso é complicado. Não se coloque em julgo desigual. Mas busque ser bênção e bênção de salvação na vida da pessoa. Nós poderíamos aqui colocar várias outras coisas, certo? Vários outros aspectos, mas nós só queremos colocar aqui, abrir o seu entendimento para você poder entender que já nessa porção, logo aqui no início, nós já temos as bases para pensarmos, nós pensarmos na importância da família. O que nós estamos vendo aqui, como nós falamos, nós vamos ver e experimentar também na eternidade. Na eternidade, alguém pode perguntar, não, mas Jesus falou que lá nós não nos casamos, nem nos damos em casamento. Tudo bem, Jesus falou isso. Mas a Bíblia, e poderíamos aqui, se tivéssemos tempo, examinar várias passagens que nos mostram que na eternidade nós vamos ter o prazer da vida em família. Vamos ser, primeiramente, uma grande família, a família de Deus, assentada à sua mesa. E, por outro lado, vamos também estar reconhecendo, vamos estar também reconhecendo os nossos filhos, né? Eu creio firmemente nisso, que vou reconhecer até mesmo a minha esposa, vou reconhecer as pessoas com quem eu convivo, ainda que lá o relacionamento seja diferente, certo? Mas estes relacionamentos que nós temos aqui, eles são por toda a eternidade. A própria família, ainda que alguns aspectos da vida da família aqui não estejam presentes lá, pode ter certeza que lá na eternidade teremos outros muito superiores aos que nós temos aqui, mas a família, os relacionamentos vão estar presentes. Seja a família que nós temos hoje, seja a grande família e os relacionamentos que Deus tem planejado para nós na eternidade e também a esfera cultural. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós lemos Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se rasteja pela terra. E aqui nós temos o mandato cultural. O mandato cultural diz respeito ao nosso relacionamento com a criação. E geralmente quando nós falamos em criação, nós estamos pensando mais em árvores, plantas e no próprio jardim. Só que quando o Senhor ele nos dá um mandato cultural, isso tem a ver com não apenas com cuidar do jardim, das plantas e tudo mais, mas tem a ver com o nosso cuidado de toda a criação. E aqui nós temos então o contexto que envolve todo o potencial que Deus colocou na natureza, e nos referimos aqui de uma forma especial à tecnologia. A tecnologia. É interessante perceber isso já no primeiro capítulo das Escrituras. Ou seja, isso faz parte do mandato de Deus para o homem, faz parte do modo como Deus deseja que nós estejamos glorificando a Ele. Nós glorificamos a Deus através do mandato espiritual, ou seja, o nosso relacionamento com o Senhor pessoal, o mandato social, que é o nosso relacionamento com a família, mas também o mandato cultural,
que é o nosso relacionamento com a criação. Deus, ele criou todas as coisas, criou o mundo com um potencial muito grande. Quando nós estudamos química, por exemplo, nós aprendemos que todas as coisas, elas são compostas de moléculas e de elementos químicos, e que alguns elementos se juntam com outros, criando novas substâncias. Ou seja, o mundo todo ele é uma grande composição. E Deus criou o mundo, criou a Terra com todo esse potencial. Um exemplo simples, por exemplo, você conhece alguma árvore que produza vidro? Vidro não existe, mas nós sabemos que o vidro ele é produzido através de um processo que envolve a areia, né? Quando ela é colocada numa temperatura muito alta, então essa areia ela se derrete e ela se transforma então em vidro. Mas nós poderíamos citar outros exemplos, por exemplo, o ferro, o petróleo, enfim, tantas coisas que existem na natureza. Agora, o homem, através da inteligência que Deus lhe deu, né, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem então essa condição, essa capacidade, essa habilidade de trabalhar com todos esses elementos que Deus já colocou na natureza para transformá-los, né? Transformar em metal e tantas outras coisas. Então, esse é um ponto interessante para nós pensarmos, porque como nós falamos no início, quando nós estamos pensando no mandato cultural e nos mandatos aqui em Gênesis, nós estamos pensando em como Deus deseja ser glorificado por nós e como que isso vai ocorrer, não deve ocorrer não apenas agora, mas durante toda a eternidade. Em outras palavras, a Bíblia nos diz que nós seremos eternamente servos do Senhor. O servo não é alguém que passa o tempo todo quieto, em casa, parado, não, o servo ele tem obrigações, ele cuida das coisas do seu Senhor. E é dessa maneira que na eternidade nós também teremos atividades. Deus ele tem isso preparado para nós, porque esse foi o seu plano desde o início. Desde o início, Deus planejou, Deus desejou que nós tivéssemos então esse relacionamento com Ele e expressássemos o nosso amor para com Ele através do mandato espiritual, que é o nosso relacionamento pessoal, particular com Deus, que deve ser alimentado dia a dia através da oração, através da leitura da palavra. É a nossa caminhada pessoal com Deus. Tudo envolve Deus. E também o mandato social, que é o meu relacionamento com a família, o seu relacionamento, o nosso relacionamento com a família, com a esposa, com filhos. Tudo isso faz parte do modo, envolve a maneira pela qual Deus deseja ser glorificado por todos nós. E temos então também o mandato cultural, que é o nosso relacionamento com a criação. Então, todas as vezes que você tem a oportunidade de trabalhar, de desenvolver uma tecnologia nova, de aproveitar os recursos naturais de uma forma agradável ao coração de Deus, uma forma abençoadora, sempre quando você faz isso, você está cumprindo um mandato cultural. Quando você vai para o seu trabalho, e seja qual ele for, mas você vai, trabalha, realiza uma atividade que é para o bem-estar de todos, da sua família, de todos, nisso você está glorificando a Deus e nisso você está cumprindo o mandato cultural, que diz que o homem deveria dominar, né, sobre as aves e sobre os animais, ou seja, ser o administrador, ser o mordomo
da criação de Deus. Então, nós temos aqui os 3 mandatos de Gênesis. Esse texto de Gênesis, ele é importantíssimo porque através dele nós podemos compreender melhor o projeto de Deus para a nossa vida na criação e também podemos ter aí elementos para pensar no relacionamento que teremos com Deus por toda a eternidade. É por isso que é tão importante estudar o capítulo 1 de Gênesis e os 3 primeiros capítulos, porque eles nos dão base para compreendermos as Escrituras como um todo e o eterno propósito de Deus. É muito bom poder iniciar o estudo de Gênesis. Já tivemos várias aulas até agora, mas estamos apenas no início, estamos gastando tempo com o capítulo 1, porque ele é a introdução de toda a Bíblia e é nele que nós temos os elementos para pensar na nossa vida com Deus, naquilo que Ele quer para nós, para o projeto de Deus para as nossas vidas por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Vejo você na próxima aula de Introdução ao Antigo Testamento.